Bem, pessoal, então Gleides Alves Cabral pergunta: eu queria que você explicasse como funciona uma MIG trifásico, o esquema primário, secundário e a retificação. Por que que não precisa de capacitor? Essas coisas aí. Então eu vou fazer um básico aqui para vocês. Não tem nenhuma MIG trifásica aqui no momento, mas eu vou explicar como é que funciona uma MIG trifásica dessas de transformadores. Então vocês lembram aquele sistema que eu mostrei aqui no canal, como é que funciona uma chave rotativa? Então ela tem um polo lá que, digamos que é a entrada da rede lá, e aí tem as derivações. Tem várias derivações nessa chave. Tem chave aí de 2, de 3, de 4 e aí até 10 polos. Cada polo dessa chave, ele vai ser direcionado a um tape do transformador. A exemplo aqui, se eu pegar o tape 1 aqui da chave, eu vou ligar aqui no transformador no primeiro ponto. Então, se quando, digamos assim, a energia, vamos chamar de energia, quando a energia entrar aqui, ela vai para o primeiro tape, é o tape que, o primeiro aqui, o transformador, é o que tem mais espiras. Aqui vai estar lá o aterramento. Digamos que aqui é o aterramento ou outra fase. Daqui a pouco explicamos sobre isso aí. Então, quando estamos desse jeito aqui, suponha que a diferença de um desse para o outro aí é de 20 ou 10, depende do transformador, ou até 30 espiras de um ponto desse no outro, de cada tape. Então, digamos que quando estamos com todas as espiras, usando todas as espiras do transformador, a saída esteja aqui com 15 volts. E aí, nós temos a opção de um segundo tape também, olha. Quando nós passamos a chave aqui para o segundo tape, aqui agora já estamos usando menos espiras no primário, olha. Como eu diminuí a quantidade aqui, digamos que a energia agora está entrando em menos espiras, agora a tensão no secundário vai aumentar. Com isso aqui que a gente faz a variação de tensão. A MIG, o controle dela de corrente é feito por variação de tensão, essas MIG mais simples. Tem MIGs, digamos aí, com mais recursos que tem o controle de indutância também, que faz aumentar ou diminuir a corrente. A gente pode ver o respingo também, se o respingo estiver alto, a gente diminui a indutância ali e com isso passa uma corrente um pouco mais, funde melhor a solda. Mas vamos aqui se atentar a uma MIG simples aí, o comum. Então é dessa forma aqui, olha. Aí de acordo, vamos mudando o tape aqui, quanto mais menos espiras aqui, maior vai ser a tensão lá na saída. Agora vocês imaginam essas aqui, ó, temos SW1, SW2 e SW3. Temos três chaves aqui. Agora imagine essas três chaves, elas têm um único polo de mudança. Quando mudar aqui, nesse sistema aqui eu não vou conseguir mudar as três de vez. Eu não consigo ainda conjugar para que todas as três sejam giradas no mesmo ponto. Mas o sistema trifásico ele vai funcionar dessa forma aqui, olha. Em cima ali vai ter, digamos ali, se for 6 seletor, vai ter o 6. No segundo também 6, no terceiro também 6. Só que quando eu girar aqui, eu vou estar operando com as três fases. Aqui vai ter uma outra fase, aqui também uma outra fase. Então suponha aí que tem essas três fases e tenha também um transformador triplo, que o transformador trifásico nada mais é do que, digamos assim, três transformadores monofásicos. Só que esses transformadores, eles estão conjugados entre si. O transformador trifásico, você já viu aí que tem um transformador comum que as lâminas, digamos que é um E. E quando é monofásico ou bifásico, o enrolamento é bobinado naquela perna central do transformador. E quando ele é trifásico, em cada perna daquela, ali tem um bobinamento. E o secundário, quando ele tem um secundário isolado, vai ficar naquela parte de cima ou por cima desse outro enrolamento, não vai mudar. O que vai fazer diferença, por exemplo, tem uma pessoa perguntar, na máquina de solda é melhor o enrolamento por cima ou de lado? A questão é a questão também de reparo e a questão de aquecimento. O secundário, por ele ter uma corrente mais alta, por ser um fio mais grosso e menos espiras e uma tensão menor, a corrente é bem mais alta, então ele vai superaquecer mais rápido. E se ele estiver separado, é mais fácil de dissipar esse calor do que ele está um por cima do outro.
Então, por isso, a gente sempre coloca ele na parte de cima ou na parte de baixo e deixa o primário separado para fazer essa refrigeração. E tem transformadores que tem aquele núcleo móvel no meio. Geralmente as MIG, a maioria delas não tem esse núcleo móvel. Mas tem um sistema de chave desse modo aqui que eu estou falando para vocês. Quando gira aqui essa chave rotativa, quando é desse sistema de chave rotativa, ela vai girar todos os três de vez. Então, quando eu mudar aqui para o transformador 1, está no tape 1, o 2 também está, o 3 também está. Se fosse feita de 3 transformador. E se for feito de um só transformador, como eu falei para vocês, mas em cada perna daquela lá vai ter o mesmo ponto de tapes. Se a primeira perna tem 3 tapes, que é a primeira fase, o segundo também vai ter 3 tapes, o quarto também vai ter 3 tapes. Os tapes é cada terminal desse que a gente chama de tape, ou tap, que alguns falam. Então, essa chave, quando eu girar ela, a chave 1, digamos que ela vai estar no primeiro polo aqui, e o primeiro enrolamento aqui vai estar no primeiro, o segundo no primeiro e o terceiro no primeiro. Quando eu fizer a mudança, todos também vão fazer a mudança no mesmo tempo, eles vão ser desligados. Quando a gente gira de um ponto para outro desse, eles desligam tudo, né? E depois torna a ligar. Quando ele liga, ele vai ligar todos os três. Quando ele desliga todos os três no mesmo tempo. Então isso aqui é o sistema comum, o de chave. Tem um sistema tiristorizado que é mais complexo, aí é por chaveamento. Aí tem um microcontrolador, esse microcontrolador vai fazer também esse chaveamento. Mas o sistema mais comum é esse aqui. E aí na MIG trifásica vamos entrar ainda, a questão de solenoides, que o funcionamento é do mesmo jeito do outro, o carro de arame. Ah, mas e o carro de arame no sistema trifásico? Como é que vai fazer a placa? Geralmente o sistema tem 4 fios, que é fase 1, fase 2, fase 3, e um neutro para fazer ali a ligação para entrar um 110 ou um 220. Por exemplo, se o sistema trifásico ele for 380, um neutro e uma fase, vai sair lá os 220. Se o sistema trifásico for de 220, neutro e fase vai sair 127 volts, que vai fazer lá o sistema secundário, por exemplo, aí ligar um pequeno transformador, ligar os pequenos motores, ventiladores, para poder fazer a refrigeração e também o controle dessa MIG. Mas quando quer ter só as 3 fases e não quer colocar um neutro, o que a pessoa faz? O sistema, digamos aqui, que é um sistema 220. Então, cada fase dessa, cada 2 fases, vai dar um bifásico 220. Coloca um pequeno transformador, que é chamado de transformador auxiliar ou trafo auxiliar. Esse trafo auxiliar ele vai ser encarregado para ligar o sistema da máquina, para fazer o chaveamento do carro de arame, para fazer o chaveamento do contator, para ligar a bobina solenoide e todos os outros pequenos utensílios, digamos assim, que precisa de uma tensão menor do que a tensão trifásica. E não seja trifásico, não é um sistema de 3 fios, por exemplo. Quando é uma máquina grande, aí, 300, 400 kg, tem um motor ventilador, geralmente já trifásico já. Mas o sistema de controle de carro de arame, geralmente, é esse sistema. E tem ainda aquela MIG que a saída dela, depois de retificada lá, aí o carro de arame passa a ser retificado. A válvula solenoide também é retificada, então todas essas partes são retificadas. Aí só a parte de comando ali que vai ficar o contator e vai ter um pequeno transformador auxiliar ali, que pode ser um transformador aí de 100 watts, por exemplo, para ligar só o contator e na tocha ficar o comando da chave, não ir, por exemplo, aí 220 volts, aí lá para a tocha 24, 36 ou 12 volts, para que se acontecer um mau contato, o operador não entrar em contato com o circuito de entrada da máquina. Todo tipo de equipamento que é usado para a área de trabalho, preferimos trabalhar na saída com uma tensão menor, para que ofereça mais segurança ao operador. É o caso que não colocamos na tocha lá um contato com o mesmo da entrada. Por exemplo, nós temos um contator ligando aqui as 3 fases. Digamos que esse contator é alimentado com 220 volts. Não vamos puxar um fio 220 volts e deixar lá na tocha para a gente ter contato ali e apertar o gatilho para ligar a tocha. Ou, digamos, ligar a máquina. Possa ser que essa tocha superaqueça, esse fio venha a romper
e entre em contato com aquela massa de fio ali e você venha a tomar um choque. Então vamos caçar um meio de isolar essa tensão da rede com um pequeno transformador e puxar para essa tocha só 12 volts ou 24, que é uma tensão considerada segura. Se acontecer um acidente dela romper ou se queimar, essa tensão não é o suficiente para que o operador venha a sofrer um choque. Então espero que essa parte básica aí da entrada vocês tenham entendido. Que a chave trifásica aqui, quando eu mudo um aqui, ela vai mudar todas as três, é conjugada. Esse eixo aqui, ele passa nos três. Então o seletor, quando eu escolho um, todos os três tá no 1. Quando eu escolho o 2, todos os três foi mudado de vez. Imagine um seletor só, mas ligado a todas as três chaves. E essas três chaves, elas são isoladas uma da outra, isoladas eletricamente. Então, cada ponto desse é isolado um do outro e cada chave dessa é isolada uma da outra. Quando eu mudo aqui, que está mudando os três, cada um está enviando para o seu transformador. Ela não vai enviar, por exemplo, a 1 não vai enviar para o 1 e para o 2. Ela vai ser enviada só para aquela perna central do transformador. Ou melhor, pela aquela perna que tem os tape para aquele transformador. Digamos que o transformador trifásico, como eu falei para vocês, é 3 transformadores monofásicos em um só. Então vamos agora ao sistema de saída. O sistema de saída, ele vai continuar com a fiação lá. Digamos que na saída, toda a saída ali vai ter 2 fios. Esse sistema, ele tem várias formas de ligação, mas digamos aí que ele seja ligado no sistema estrela. No sistema estrela, ele vai ser ligado 3 pontos, vai ser o ponto neutro, digamos assim, que não vai ser ligado em nada, e vai sobrar 3 pontos que será ligado aos diodos. Agora aqui vai entrar a retificação. Então a retificação ela pode ser feita por 6 diodos. Esses diodos podem ser aqueles diodos de rosca, aqueles diodos que nós chamamos aí de diodos parrudo, feito para retificação pesada. Ou pode ser feita também da mesma forma que a gente fez aquele sistema com ponte retificadora, ou vários diodos chamados de diodos press-fit, aquele diodo pequeno. Pode fazer vários daquele ali e fazer o conjugado. Mas o sistema vai ser, o básico vai ser o mesmo. Digamos aqui, olha. Então cada fase vai pegar ali, a saída agora ficou com 3 fases, né? Que a gente ligou 3 aqui. Fez o sistema estrela falado, pode ser no sistema triângulo também, depende da configuração da máquina. Então cada diodo vai ser ligado dessa forma aqui, olha. Um positivo e um negativo. Um positivo e um negativo. Por que é ligado dessa forma? Porque cada fase, como ela é alternada, ela tem meio ciclo positivo e meio ciclo negativo. Então, cada fase vai ser ligada dessa forma aqui. Então pronto, aqui na saída do transformador, nós ligamos agora o diodo no positivo e negativo. Olha para vocês verem aí, ó, cada fase ficou ligada no positivo e negativo. Digamos que cada fase ficou ligada no anodo e no cátodo. Então cada fase dessa ficou com uma saída positiva e uma negativa. Então agora basta a gente juntar todos os positivos, olha, e todos os negativos. Então na saída agora, nós só temos 2 polos, o polo positivo e o polo negativo. Então passou o sistema trifásico, passou por esse sistema aí. E aí na saída desse polo negativo, vai ainda o indutor. Esse indutor, digamos que é o sistema tanque ou o sistema filtro. Aí. Esse indutor, ele vai servir também como um capacitor eletromagnético. Ele também vai evitar que a corrente suba bruscamente na saída. Então, quando for solicitado, digamos assim, quando o soldador for soldar, ele vai dar uma pequena segurada aqui, uma amortizada aqui, e aí ele vai ter aquela solda, aquela abertura de arco mais macia, e aí ele estabiliza. Só que é rápido, esse circuito é rápido. Quanto maior esse sistema aqui, melhor será. Só que quanto maior também, maior o volume na máquina, maior os gastos, a resposta vai demorar um pouquinho mais, digamos assim, para ela estabilizar na saída, mas também ele vai ficar mais contínuo. Então agora a pergunta dela, por que não precisa de um capacitor? Mesmo na máquina monofásica, mesmo com o indutor, às vezes ainda coloca ali ainda um capacitor. Mas no sistema trifásico, raramente coloca o capacitor.
Por que não precisa? Olha, o sistema monofásico, ele passa por um zero. Já eu mostro para vocês aqui, eu vou ver se eu coloco o osciloscópio de lado aqui e mostro para vocês esse sistema como seria. E o sistema monofásico, ou sistema trifásico, ele não vai passar nunca pelo zero, porque ele tem uma fase, digamos, no pico, a segunda fase já aproximando e a terceira fase em zero. Quando a primeira fase lá, que estava no pico, ela começa a descer, a daqui já começa a subir para o pico e a daqui também já começa a se aproximar. Então nenhuma dessas fases, melhor, nem, as três não vai coincidir no mesmo ponto. Não vai ter um ponto zero. Deixa eu colocar uma senoide aqui e já explico para vocês. Então vamos lá, eu tenho ali a minha fase 1. Olha aí, esse sistema aí, olha, é uma senoide. Vou diminuir ela aqui para vocês verem, só para vocês verem aí mais uma. Mas digamos assim que estamos vendo aí. Então, deixa eu caçar um modo aqui de deixar ela completa aqui. Então vamos dizer que a nossa linha azul aqui seja o nosso ponto de referência zero. Então para cima é tudo positivo e para baixo é tudo negativo. Então suponha aí que ela começa a senoide, começa aqui e ela vai ter lá o seu pico máximo positivo. E agora ela começa a cair. Caiu aqui, chegou a zero. Chegou aqui, nós não tem nada. Fazer igual o caso, nem positivo nem negativo. Então, ponto zero. E aí ela vai chegar aqui depois ao seu ponto máximo negativo. Ela começa a subir de novo e tem o seu ponto zero. Então, em 60 Hz, ela vai passar 120 vezes aí pelo ponto zero. Um ciclo completo, ele começa aqui, desce aqui, vem aqui e volta aqui. Digamos que esse S aí é um ciclo completo. Ela passa do zero para o seu pico máximo positivo, depois começa a decair, passa pelo zero de novo e volta o pico máximo negativo e volta e passa pelo zero. Entenderam? Então, toda vez dessa passagem de zero aí, na saída fica sem nada. É uma fração de tempo muito curta, só que é significativa. Essa fração de tempo. Digamos que esse sistema fosse uma inversora. Eu vou deixar na mesma frequência, mas eu vou fazer só aqui para vocês verem. Olha, digamos que aí aumentássemos a frequência. Então, o espaço de tempo, eu não mudei a frequência, mas é só para vocês observar. Então, o espaço de tempo, ele ficou muito curto. Quando estamos numa frequência de 60 Hz, o espaço-tempo ele fica maior para cada ciclo. Em cada ciclo, o espaço-tempo fica maior. Vamos fazer aqui uma conta básica. Nós temos 1000 milissegundos em um segundo. Digamos aí que é o ciclo. Dividido por 60 Hz. Em um segundo, ele dá ali, digamos ali, 60 ciclos. Então, nós vamos ter 16 microsegundos ali para cada ciclo. Vai ser o tempo aí, né? Se a gente aumentar essa frequência, esse tempo aí ele vai diminuir. Então, na saída, vai ficar com um tempo de zero menor. O tempo de corte, digamos aí, o tempo de corte vai ser menor. Na inversora, como a frequência é bem alta, a gente nem percebe o tempo de corte. Digamos que ele não existe. Então, aqui estamos em uma fase só. Toda vez que ela passa, ela vai para o ponto zero. Agora eu vou colocar aqui mais duas fases para vocês observarem. Então agora temos um sistema trifásico. Repare que nenhuma das fases vai passar por zero no mesmo instante, porque elas estão 120 graus defasadas umas da outra. Digamos que o gerador lá, ele está só com 3 bobinas. E cada bobina daquela está num ângulo que vai dividir ali os 360 graus por igual ali. Então cada uma está em 120 graus. Então em nenhum momento as três vai estar passando por zero. Quando essa primeira aqui estiver iniciando o seu pico aqui, olha, que já estiver lá no máximo, a segunda fase aqui vai estar descendo para o zero. E a terceira aqui já está subindo quando essa aqui já está caindo, olha. Por causa que são os tempos diferentes. Quando essa aqui ela está subindo no pico, que ela já está atingindo lá, essa aqui está descendo e já vai estar no pico aqui embaixo. Quando essa aqui começa a descer, a de cá já está subindo. Então nenhuma vai passar pelo mesmo instante zero.
não vai ter um cruzamento zero de todas as três na saída. Então, na saída, vai ser sempre alimentada. Então, a todo instante aqui, vai ter tensão aqui. Tanto negativa quanto positiva. Nenhuma vai estar passando pelo ponto 0 às 3 no mesmo instante, digamos assim. E já no sistema monofásico, quando passa pelo cruzamento zero, como é uma fase só, mesmo que seja bifásico, seja uma fase só, chega um momento que aqui não tem nada aqui. A fração de tempo que vocês viram é curta, mas ela é significativa. É o que quando a gente liga uma lâmpada incandescente, a gente observar ela bem, parece que a lâmpada está piscando, e está piscando porque chega um momento que não tem luz ali. Só que o espaço ali é tão curto que a gente não consegue ver que ficou tudo no escuro. Mas se você colocar uma câmera lenta, você vai perceber que tem um tempo que escureceu tudo, a lâmpada não tem luz nenhuma. E já no sistema trifásico, ela vai estar sempre alimentada, que é o que dá a maior eficiência na máquina. E também é possível construir máquinas mais robustas devido ao sistema ser um sistema voltado para o comercial e o industrial. E a rede monofásica ela é mais para o residencial e o comercial, não atinge o industrial. Então, pelo fato dela ter sempre corrente aqui na saída, o sistema é contínuo, não vai precisar daquele capacitor para complementar. Como vocês viram, não vai ter passagem de zero. E o sistema do capacitor, ele é para, digamos assim, suprir aquela passagem do zero. No monofásico, quando ele passa por zero, o capacitor ele está carregado, enquanto tinha corrente ali naquele tempo, estava contínuo, o capacitor se carregou. Naquele momento do zero, o capacitor se descarrega, suprindo esse ponto. Então, o capacitor tem que ser uma capacitância suficiente para ele segurar aquela queda durante aquele momento ali que a tensão passou pelo zero. Digamos que o tanque esvazia e supre aquele momento do zero. Quando não tem o capacitor, ela passa a zero e você percebe que a máquina fica mais bzz, 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 e quando tem o capacitor, bzz, digamos que seja assim. Então, é desse modo aí que o capacitor atua. Ele carrega, naquele momento do zero, ele vai suprir aquele instante ali. Se a capacitância for muito pouca, ela não vai ser nem notada. Se ela for alta demais, vai ficar dando aqueles pequenos estalos na saída se também não tiver um bom indutor para amortizar isso aí. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Esse tipo de vídeo geralmente fica muito grande e, infelizmente, tem que explicar aí de acordo com o que vocês pedem. E aí, se vocês tiverem mais dúvidas em relação a isso aqui, a uma máquina MIG simples, basta vocês falar aí. Daria para fazer esse tipo de chaveamento eletrônico, como seria? Poderia ser tiristorizado ou poderia ser com triacs. Os triacs, eles vão servir como contatores, só que contatores eletrônicos. Eles vão ligar cada fase dessa em cada tape no seu momento certo. Acontece que a mesma coisa que também pode acontecer aqui, só que é mais difícil. Se um triac daquele falhar, vai ficar faltando uma chave. Então tem que ter ali um tipo de relé ou um tipo de sistema que avisa que aquele triac não abriu e aí interrompe a máquina, o trabalho. Mas isso fica para outra aula. Bem, pessoal, se vocês gostaram, deixe o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.